Eu cumprimento a todos os telespectadores na paz do Senhor Jesus. Aquele que está sentado na sua cadeira, na sua poltrona, quem sabe está com a dor, com a enfermidade, está diferente, está desenganado até pelos médicos. Não pense assim. Para Jesus, para nada é impossível. E ninguém pode fazer o que Jesus faz. Ninguém. Nada é impossível para Jesus. Mas para o médico, para os homens, talvez tenha um limite. Mas para Jesus não tem limite. O limite está no teu coração. O limite está na tua boca. Você diz, não, para mim não tem mais jeito. Porque o homem já falou, o médico já falou. Mas para você diz, não, para mim ainda tem jeito, sim. Porque eu confio em Jesus. Confia no Senhor Jesus Cristo, que Ele vai colocar no teu coração. Ele vai colocar a fé, aquela fé que tu precisa. Aquela fé que promove a cura. Tá? Sem fé, você não vai ser curado. Sem fé, você não vai levantar desta cama. Sem fé, você não vai a lugar nenhum. Temos que colocar nossa fé em ação para que você venha ser curado. No nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero levar aqui uma mensagem, glórias a Deus. Tá? Glórias a Deus. Eu quero levar uma mensagem agora aqui. A vinda de Cristo será precedida de manifestações do anticristo. Irmãos, nós temos que vigiar. Vigiai e orai. Para que Deus possa abençoar a minha vida e a tua vida, a vida dos teus familiares. Cuidado, irmãos. Aí a Bíblia está dizendo aqui, o Senhor, a manifestação do anticristo. O anticristo já está entrando dentro das igrejas. O anticristo já está começando a manifestar o seu poder. Ele já está fazendo sinais e maravilha. Não é só Jesus que faz sinal e maravilha, não. O demônio é imitador de Cristo. O demônio imita o Senhor Jesus. Para isso que nós temos que cuidar muito da nossa vida. No nome de Jesus Cristo. Cuidado, irmãos. Para que o nosso sacrifício não venha a ser em vão. Para que a tua luta não venha a ser de vardo, né? Então diz aqui, ó, a vinda de Cristo será precedida de manifestações do anticristo. Muitas vezes você pensa que é de Jesus. Muitas vezes você pensa que essa obra é de Deus, aquela obra é de Deus, aquela é de Deus. Nem tudo é de Deus. Nem tudo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Tome cuidado, irmão, né? Mas quando a coisa de Deus, quando está funcionando, Deus manifesta o seu poder. Deus faz a obra em nossa vida. Então, aqui sobre esta palavra diz assim: ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. E que não vos movais facilmente do vosso entendimento, que não vos perturbei, quer por espírito, quer por palavra, e quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venham a apostasia e se manifeste o homem do pecado e do filho da perdição, né? Então Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Tá vendo só, irmão? Então diz aqui assim, ó, ela se assenta no trono de Deus, querendo ser Deus, querendo ser mais do que Deus. Mais do que Deus ninguém é, e ninguém vai ser, ninguém vai imitar a Deus. Amém, irmãos? Glórias a Jesus. Então diz aqui no 2 Tessalonicenses capítulo 3, diz assim: nos demais irmãos rogai por nós para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificada, como também o é entre vós, para que sejamos livres do homem dissolutos, maus, porque a fé não é de todos. Então nós temos aqui uma palavra que a fé não é de todos. Não adianta eu pregar, não adianta eu falar para certas pessoas, ou dizer que aquilo é assim, aquilo é dessa forma, porque ela não vai acreditar. Por quê? Porque a fé não é de todas. Aqui é a palavra do Senhor Jesus, porque a fé não é de todos. Não adianta eu querer empurrar algo pela goela abaixo de alguém. Não, você vai ter que ir para a igreja, você vai ter que se converter. Não, você vai ter que se converter, não adianta. A pessoa quando você ora. Quando nós abrimos uma igreja, quando nós abrimos uma porta, se for do Senhor Jesus, ela vai crescer. Agora, se não for de Jesus, não vai muito além. Ela começa ali com 20, 30 pessoas, daqui a pouco começa a 15, começa a reduzir, daqui a pouco está em nada. Daqui a pouco não tem mais ninguém. Está só o obreiro e mais a família. Só. Por quê? Porque aquela obra não foi permitida por Deus. Está vendo? Porque a fé não é de todos. Não adianta muitos, que às vezes quer abrir uma porta, quer abrir uma igreja, para não trabalhar, para viver do ministério. Não adianta, se não é de Deus, não adianta. Irmão, você não queira a dor de cabeça que a gente tem, quando a gente quer ser fiel com Deus, quando a gente quer andar na palavra de Deus. Então não é assim como a gente pensa e como a gente quer, né? Então ele diz assim, mas fiel é o Senhor, que vos confortará e guardará do maligno.
Fiel é o Senhor. É o Senhor que vai nos livrar. É o Senhor que vai nos defender. Mas nós temos que ter fé. A fé não é de todos. Entendeu? A fé não é para qualquer um. Então, mais fiel é o Senhor que vos confortará e guardará do maligno. Os filhos de Deus, o diabo não toca. Então, confortará e guardará do maligno. E confiamos de vós no Senhor que nos fazeis como fareis e como vos mandamos. Ora, o Senhor encaminhe o vosso coração na caridade de Deus e na paciência de Cristo. Nós temos que andar com paciência, com caridade. Caridade é o amor. Nós temos que andar no amor de Cristo. Nós temos que andar na presença de Deus. Abre uma igreja, respeite. Abre uma igreja, use a palavra de Deus. Não abra uma igreja para você se mantê-lo. Não, você tem que abrir uma igreja para pregar o Evangelho. Quando Jesus disse, ide pregar o Evangelho a toda criatura, Ele mandou pregar a palavra dele. Mandou pregar a palavra do Pai, de Deus. Então está aqui, ó. Confiamos vós no Senhor, que não vos fazeis como fareis o que vós mandamos. Ora, o Senhor encaminha o vosso coração na caridade de Deus e na paciência de Cristo. Na caridade de Deus. Mandamos-vos, porém, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis dos irmãos que andar desordenadamente, e não segundo a tradição de que nós recebeu. Porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos, pois que não nos ouvemos desordenadamente entre vós. Cuidado, irmão. Nós temos que andar na presença de Deus. Nós temos que fazer algo para que nós agradamos o nosso Pai eterno. Não adianta nós fazer algo que nós agradamos os homens. Não adianta eu agora, não, eu vou fazer aqui, desse modo, vou liberar assim, porque assim eu vou encher a igreja. Não, você não adianta encher a igreja para agradar o homem. Você tem que agradar a Deus. O pouco que você tem, mas é com Deus. O Senhor não quer quantidade, o Senhor quer qualidade, né? Então nós temos que fazer a vontade de Deus. Tem muito crente convencido está cheio de crente convencido, crente que não veio para agradar a Deus, ele veio só para criar confusão na igreja. Tem crente que entrou na igreja só para fazer confusão, ele não veio buscar a sua salvação, não. A igreja tem que pregar a salvação, a igreja tem que pregar a Jesus, somente Jesus. É Jesus que cura, é Jesus que sara, é Jesus que liberta, né? Então aqui, eu tenho mais uma palavrinha aqui. E no capítulo 3, no capítulo 3, 1 Timóteo diz assim: esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio e honesto. Como é que você quer fazer algo para Deus se você não está dentro deste parâmetro aqui? Convém, pois, que o bispo, ou pastor, ou evangelista, ou presbítero, ou missionário, certo? Seja irrepreensível, marido de uma mulher só. Já tem homem, bispo, pastor, que já vem na quarta mulher. Então, já está fora dos parâmetros bíblicos, irmão, né? Para fazer obra de Deus com dedicação, nós temos que estar na presença de Deus. Marido de uma mulher só, vigilante e sóbrio, honesto. Irmão, eu conheço tanta gente, irmão, que está pregando o evangelho, mas de honesto não tem nada. De honestidade não tem nada. Ele faz a obra do Senhor de qualquer maneira, de qualquer jeito. Deus não pode abençoar. Não vai longe. Tem que ser hospitaleiro, apto para ensinar. Você tem que estar preparado para ensinar. Você tem que estar preparado para pregar o evangelho. Tem que estar firme na rocha. Não hoje diz uma coisa e amanhã prega outra. Hoje diz uma coisa, amanhã prega outra coisa. Não é assim. Nós temos que estar firme na palavra de Deus. O que eu preguei ontem, preguei hoje. E o que eu pregar hoje aqui, tem que pregar amanhã. Continuar na presença de Deus. Tudo que era pecado ontem é hoje e amanhã. Assim disse o Senhor Jesus. E diz aqui: não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de touro por ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento. Então você está vendo aqui, irmão, para fazer a obra de Deus? Você está vendo que um pastor precisa para fazer a obra de Deus? Não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de touro por ganância, não ganancioso, não invejoso, moderado, não contencioso, querendo fazer contenda, querendo fazer facção dentro da igreja, querendo separar. Não, isso aqui é minha equipe, essa equipe vai trabalhar comigo. Aonde eu vou, eles vão comigo. Os outros não. Não.
Lá comigo todos os meus obreiros são abençoados. Lá todos os obreiros vão trabalhar. Lá ninguém fica parado. Quando não tem na sede para trabalhar, nós temos pontos de pregação. Tem as congregações onde a gente pode lá pregar também. Temos culto terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, direto. Então, se eles quiserem trabalhar, é só dizer ao pastor. Mas eu sei que muitos trabalham, muitos não têm condições de ir, né? Mas aqueles que podem ir, que trabalham na geral no primeiro turno, podem muito bem. Tem culto todo dia, se quiser, nas nossas igrejas. Então diz aqui: não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso, de turpa ganância, mas moderado, não contencioso e não avarento. Tem pastor que já quer arrecadar, já quer, quem mais dá? Amanhã já dá com carro novo, tá amanhã extrapola, tá? Aí os membros dizem, olha ali, ó, onde está o pastor? O nosso dinheiro. Irmãos, não pode ser assim. Se eu tenho meu carro, tenho a minha casa, eu ainda nem era crente, e tem uma coisa, eu trabalhei até me aposentar. E se precisasse trabalhar hoje para fazer obra de eu trabalhar, eu trabalhava. É porque a minha idade já não está mais suficiente para trabalhar. Mas se eu pudesse trabalhar, eu ainda ia trabalhar para colocar mais dinheiro na obra de Deus. Porque para mim não preciso. E a minha esposa, nós temos aposentado, graças a Jesus. Entendeu? Então, a gente tem agora, só para colocar na obra de Deus. E segundo aqui no versículo 4, irmão, que governe bem a sua casa. Para ser pastor. Lá em casa, eu tenho que governar bem a minha casa. Eu tenho que o quê? A minha casa tem que ser bem administrada. Conversar com a minha esposa, conversar com meus filhos. Nós não podemos fazer isso, nós não podemos fazer aquilo, porque nós cuidamos de uma igreja, nós somos crentes agora, nós cuidamos de uma congregação, nós pregamos na sede, nós pregamos por aí. Nós temos que fazer sempre uma reunião com a família e dizer, filho e esposa, esse é governar bem a sua casa. Governar a sua casa não é autoridade máxima. Governar a tua casa não é espancar sua mulher, seu filho, não. Governar a sua casa é administrar, saber administrar a sua família, né? Muitas vezes os filhos saem de casa, vão embora, porque os pais não sabem administrar. Os pais não sabem, não tem um diálogo com o seu filho, com a sua filha. A gente já viu muito disso. Então o que acontece? Sai de casa, ainda envergonha o pai e a mãe. Então, muitas vezes, os filhos não são culpados. Muitas vezes, culpados são os próprios pais que não sabem governar a sua casa. Principalmente quando a gente é pastor. Quando a gente dirige uma igreja. Quando a gente prega o evangelho. A gente tem que estar sempre atento. Que governe bem a sua própria casa. Tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Os filhos sujeitos ao pai. Mas com moderação, com carinho, com amor, com diálogo. É isso que Deus quer. Está vendo? Com moderação, com carinho, com amor e com diálogo. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Falou tudo, irmão. Como é que eu posso cuidar da casa de Deus? Como é que eu posso cuidar do rebanho se eu dentro da minha casa não consigo administrar uma casa com 4, 5 pessoas? Como é que eu vou administrar uma igreja que tem 150, 200 membros? Como é que eu posso pregar lá na igreja, se em casa eu não vivo, se lá fora eu não vivo? A gente vê tantas coisas que proíbe lá o membro, mas a esposa e a filha andam de qualquer jeito. Não pode, meu. É geral, já começa lá em casa. Por isso diz que governe bem a sua casa, para depois governar o povo de Deus, governar a igreja de Jesus. Então, porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Claro que não. Aqui está perguntando, não neófito para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Não deve ser muito novato na fé. Tem que ser uma pessoa experiente para dirigir uma igreja. Tem que ser uma pessoa experiente para que tenha diálogo, já tenha entendimento das palavras de Deus, já sabe o que é certo, o que é errado. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora. Nós temos que dar bom testemunho. Nós temos que andar na presença de Deus para que aquele diga, olha, paga bem as suas dívidas, faça os seus negócios, tem que estar em dia, para que ninguém venha te repudiar, para que ninguém venha apontar o dedo para você, olha aquele lá, está pregando o evangelho, está evangelizando, mas não vive nada daquilo, é um mentiroso, é um enganoso, tá? Então não adianta, nós temos que viver uma vida amigável, uma vida pacata, uma vida na paz de Deus, para que nós, quando saímos da nossa casa, nós vamos para a nossa igreja, nós vamos pregar o evangelho, nós vamos louvar a Deus, esteja o coração em paz, para poder mostrar aquilo para que o Espírito de Deus possa atuar em nós, Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dado a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância. Quando alguém às vezes erra na igreja ou alguém não está certo,
Tá? Aquele fica julgando o próprio companheiro, ou o diácono debochando do presbítero, o presbítero fica julgando o diácono, tá? Porque aquele pregou meio pesado, aquele pregou fora de jeito. Irmãos, fique quieto, não criticam. A igreja não pode saber disso. Se você entendeu que ele pregou a vez meio pesado, mas fica quieto, deixa. Foi aquela vez, Deus mandou falar, ele tem que falar. Se nós falamos, porque Deus mandou nós falar, nós temos que falar. Nós não podemos ficar quietos. Nós não podemos, às vezes, muitas coisas engolir. Temos que mandar, tem que falar. Porque talvez alguém estava ali naquele momento, tinha que ouvir esta palavra, tinha que ouvir esta mensagem. Para quê? Para Deus mudar a vida dele mesmo, né? Glórias a Jesus. Mas em capítulo 4 diz, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos se apostatarão alguns da fé. Muitos se afastarão da fé. Muitos abandonarão a fé. Muitos, vai ser normal. Não fique triste não, irmão. Às vezes aquele está do teu lado, você ajudou. É triste. A gente também entristece. Já aconteceu o caso comigo, já me entristeci muito. A gente vai lá, faz, ajuda, faz de tudo para aquele irmão que fica na presença de Deus. Chega de repente, alguém vem, fala com ele escuta a conversa daquela pessoa e sai da igreja, sem mais, sem menos. E ainda às vezes condenando o pastor, culpando a igreja, culpando os irmãos. Irmãos, a gente faz, ajuda, e amanhã ele sai da igreja e se apostata da fé. Então cuidado quando falar com um irmão, às vezes ele não está firme na fé, porque quando ele está firme na fé, você pode ver, quando ele está firme na fé, tudo que ele ouvir, ele está na mão de Deus. Misericórdia, Senhor. Se foi para mim, amém. Se eu estou errado, o Senhor me corrija, né? Então, ele é um crente maduro, ele é um crente convertido mesmo, está firme na rocha. Para isso pode falar, mas nem tudo tu pode falar muitas vezes no culto, porque tem pessoas que não estão preparadas, tem pessoa que está totalmente despreparada, tem até pregadores que estão pregando a palavra de Deus. Ele gosta de falar tudo o que ele tem para falar para ti, mas ele não gosta de ouvir. Isso entristece o coração dele. Ele fica triste e o que acontece? Ele não aceita a verdade. Então, é bom falar, é bom apontar para os outros. Agora, quando aponta para mim, aí é pesado. Mas não é assim não. Então, temos que viver em comunhão com Deus, temos que andar na presença de Deus, para que Deus possa sempre estar do nosso lado. Quando nós vinha os momentos difíceis, horas difíceis, tem sim. O nosso mundo não é um mar de rosa. Aqui nós temos um lugar de problemas. Então tem que estar preparado espiritualmente para quando vir o ruim, nós saber levar, saber andar no caminho do Senhor. Prepare, irmão. Cada um se prepare. Prepare para quando Jesus voltar. Não deixamos rastro. Nós não deixamos nada para que possa nos desabonar diante de Deus. Senhor Jesus, eu quero que todo mundo, eu oro todas as noites para as pessoas. Eu peço, Senhor Jesus, abençoa aquelas pessoas que ainda estão incrédulas, aquelas pessoas que ainda não aceitaram, aquelas pessoas que muitas vezes dizem que falam mal que nem existe Jesus, que quando morrer se acaba. Balela, irmão. Cuidado, abra o olho, porque o Senhor veio para que nós tivéssemos vida e vida com abundância. Porque quando cai, vai orar. Por que a fé é importante? Por que a imposição de mão é importante? Por que a oração é importante? Pode ver, portanto, quando colocar uma mão sobre uma pessoa, ela fica toda arrepiada, isso quando ela não cai ao chão. Por quê? Por causa da oração. A oração da fé. Você está vendo? Temos que ter fé para orar. E a oração da fé pode muito em seus efeitos. A fé tem que ter fé. A fé cura. A fé liberta. Então, através da fé. Só a fé eu não vou curar ninguém. Em nome de Jesus. Só a minha fé, Jesus não vai operar na vida do meu irmão. Mas a minha fé e a oração da fé vai curar aquela pessoa. Que interessante, né? A oração da fé. Então eu tenho que ter fé. Eu próprio tenho que ter fé para orar por aquele irmão. Quando eu oro com fé, oração. A pessoa só vai ser curada, transformada, se eu orar com fé. Então, a oração sem fé não vale nada. E a fé sem oração também não vai surgir efeito. Por quê? A fé tem que colocá-la em ação. E como é que eu coloco a minha fé em ação? Agindo, orando, pedindo, clamando a Deus. E eu clamo a Deus para Deus abençoar aquela pessoa, porque eu tenho fé. É a oração da fé que nos liberta. É a oração da fé que nos cura. Que interessante, né? Então, se eu tenho fé, chega um irmão diante de mim, mas eu não falo nada. A minha fé não vai curar aquela pessoa.
Entendeu, irmãos? A minha fé, sem oração, não vai curar aquela pessoa. Aquela minha fé só vai surgir efeito quando eu começo a abrir minha boca e falar. Assim é você também. Tens fé? Tem. Então clama a Deus. Te ajoelha, bota a boca ao pó, que Deus vai te abençoar. Agora, tu estás cheio de fé. Tu estás enfesado, cheio de fé. Tá? Aí você vai se ajoelhar para orar para Deus. Bota a boca no pó. Mas você não fala nada. Não pensa nada. Não vai acontecer nada. Nós vamos ter que clamar, vamos ter que falar, pedir para Deus. Agora, se você dobra o teu joelho, você bota a boca no pó, mas você em pensamento está falando, está orando, pedindo a Deus, você vai receber a mesma coisa. Agora, quando eu vou orar em alguém, a pessoa vai ter que ouvir a voz que eu estou orando. Vai ter que ouvir aquelas palavras que eu estou falando. É sobre as palavras da minha fé que aquela pessoa vai ser curada. Para mim, eu posso me ajoelhar, botar a boca no pó e em pensamento falar com o Senhor. Deus vai ouvir a minha oração. Pela minha fé. Agora, quando eu vou orar para alguém, não adianta eu botar a mão na cabeça dela se não sair palavra da minha boca. Não vai acontecer nada. Nada. Então, por quê? Porque aquela pessoa vai ter que ouvir a minha oração. E eu, com a minha fé e a fé daquela pessoa, eu orando nela, Deus vai manifestar o poder na vida dela, porque ela está ouvindo aquelas palavras que estão saindo da minha boca, com fé, e cheio do Espírito Santo. Aquela fé vai transformar aquela pessoa, e aquela pessoa vai ser curada no nome do Senhor Jesus Cristo. Interessante, né, irmão? Muita gente pensa que a vida, eu só vou na igreja. Então vou na igreja, lá eu estou ouvindo a palavra de Deus, beleza, amém, glória a Deus. Beleza. Está lá sentadinho, recebeu a bênção. Mas quando ela vem para frente, nós chamamos, vem aqui para frente, nós queremos fazer uma oração individual. A pessoa vem, ela sente um arrepio, ela começa a saltar, ela começa a chorar. Por quê? Porque ela sentiu a imposição de mãos. É muito forte, você está vendo, irmão? Tem que colocar a mão na cabeça e orar para aquela pessoa, com fé, no nome de Jesus. Aquela fé vai manifestar sobre as palavras que você está falando, em nome de Jesus, naquela pessoa. E aquela pessoa vai ser curada, vai ser liberta pelo nome de Jesus. Glórias a Deus. Então nós vamos fazer a oração final para Deus abençoar cada irmão, cada irmã, para que Deus possa fazer algo maravilhoso na sua vida. Deus só cura, Deus só liberta quando nós procuramos, quando nós fizemos, quando nós queremos e se entregamos de corpo e alma para Jesus. Jesus responde às nossas orações. Então assim, nós temos que fazer a vontade de Deus, orando, jejuando, vigiando, buscando a Deus e orando pelos nossos irmãos, orando por aqueles que estão caídos, orando por aqueles que querem nos derrubar. E diz, Senhor, eu entrego tudo em tuas mãos, Senhor. Aquela pessoa que está fazendo mal para mim, Senhor, toma uma providência, Senhor. Porque se eu fosse tomar uma providência minha, seria diferente, seria na carne. Mas com o Senhor é o Espírito Santo, é espiritual. Estou te pedindo, Senhor. Oh, Deus, tira aquela pessoa do meu caminho, Deus vai te tirar. Deus vai fazer aquilo, mas tem que andar na posição. Tem que ficar na posição em que Cristo pediu que você andasse. Aí Deus vai ouvir as tuas orações, as tuas súplicas, em nome de Jesus.